Olá, meu nome é Alcides dos Santos, eu sou advogado especializado na área do direito imobiliário e hoje eu quero tratar com você a respeito dos contratos de gaveta. Especificamente, eu quero falar sobre os contratos de gaveta relacionados a imóveis. E para iniciar essa nossa conversa aqui, eu quero ler com você o artigo 1245 do Código Civil. Ele nos diz que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. O que quer dizer esse artigo 1245 do Código Civil? Ele quer nos dizer que para você poder transferir uma propriedade imóvel, é necessário que você registre o título translativo perante o cartório de registro de imóveis. E que enquanto isso não se operar, nós não teremos a transmissão da propriedade, a transferência da propriedade entre pessoas. Mas sabemos que na prática, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento da necessidade imperiosa do registro para que ocorra de fato a efetiva transferência do imóvel. E há até um adágio popular que as pessoas dizem o seguinte: quem não registra não é dono. Esse brocardo popular, ele é verdadeiro. Quem efetivamente não registra o imóvel que compra não é verdadeiramente dono. Mas por algumas razões, as pessoas optam por realizarem um contrato conhecido como contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta nada mais é do que um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda que é realizada entre comprador e vendedor, sem, no entanto, proceder-se qualquer registro deste documento junto ao cartório de registro de imóveis. E às vezes até mesmo nenhum reconhecimento de firma se procede nestes contratos. De maneira que não se opera a efetiva transferência daquele imóvel que se está negociando. Muitas vezes se faz esse contrato de gaveta por razões diversas. Às vezes não se faz o contrato por existir algum tipo de irregularidade no tocante ao imóvel que se está vendendo. Ou seja, às vezes se trata de um imóvel em que a pessoa não tem a propriedade, ou seja, o imóvel está registrado em nome de outro e ele tem apenas a posse. E é comum se realizar contratos, entre aspas, de gaveta para tentar legitimar uma compra e venda de posse. Outras vezes, a irregularidade diz respeito a uma necessidade de realização de um inventário, em que o vendedor ou vendedores se tratam de herdeiros do falecido que tinha o imóvel registrado em seu nome. E a família não faz o inventário e vende o seu direito para outrem. E essa pessoa que compra, então fica com aquele contrato de gaveta e não tem a propriedade registrada no seu nome, em face não ter sido feito o inventário daquela propriedade. Outras vezes, não ocorre ali a feitura de uma escritura por conta de que as partes, vendedor e comprador, para não arcarem imediatamente com o pagamento dos tributos que incide sobre a transferência do imóvel, aqui especificamente nós estamos falando do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, as pessoas simplesmente fazem um contrato, um compromisso de compra e venda e não realizam a escritura pública para a efetiva transferência com um registro junto ao cartório de registro de imóveis. Neste caso, nós encontramos ali um negócio muito temeroso, extremamente temeroso para quem está comprando especificamente, num caso em que o imóvel se encontra registrado em nome do vendedor, mas se realiza apenas um contrato de compra e venda, que sequer é apontado em cartório. Mas tão somente a pessoa pega aquele contrato, leva para casa e deixa passar os anos.
Ora, se o vendedor for uma pessoa de má fé, ele pode efetivamente vender esse imóvel para um terceiro e realizar a escritura pública, e esse que compra em segundo lugar pegar essa escritura, levar a registro, e quem comprou anteriormente pagou, pode perder o imóvel. Então isso é muito sério e eu não orientaria alguém que está comprando o imóvel, está efetuando o pagamento, deixar de fazer a escritura e levar a registro simplesmente pelo fato de colaborar com o outro, no sentido de que não se pague ou não tem dinheiro para pagar o imposto. Isso é muito perigoso. Você pode estar comprando o imóvel e no final das contas perder esse imóvel. Às vezes até mesmo em relação a construtoras, loteadoras, a pessoa compra um imóvel e simplesmente quita o imóvel, quita as parcelas e não vai atrás de realizar a escritura definitiva para registro em cartório de registro de imóveis. Ora, você está correndo um seríssimo risco de alguém registrar antes de você. Já vi isso acontecer na prática e você simplesmente perder o imóvel. Por outro lado, às vezes acontece também do imóvel estar financiado. E aquela pessoa que pretende comprar o imóvel, seja pela dificuldade, às vezes, de comércio daquele imóvel, aquele que compra, ele não tem cadastro bom para poder fazer, comparecer ao banco onde o imóvel está financiado, fazer um novo cadastro ali desse comprador e transferir o financiamento de um para outro, seja porque há até possibilidade de aumento da parcela, alguma coisa ali. Então a pessoa deixa de fazer este documento e o antigo proprietário continua a pagar. Aliás, ele passa o financiamento para o outro, passa ali o carnê e o novo proprietário passa a pagar essas parcelas. Aí, neste caso, nós temos um grande risco para quem está vendendo, porque se este comprador deixar de pagar as parcelas, a execução recairá sobre o vendedor. Também, se este novo comprador deixar de pagar impostos, taxas condominiais, isso poderá recair sobre o nome daquele que tem o imóvel registrado em seu nome, o vendedor. Então, há que se ter cautela nesse caso também. E bastante cautela, porque senão você vai ter seu nome sujo sobre um imóvel que você já vendeu. Por outro lado, o comprador que compra um imóvel financiado, ele corre o risco também, mesmo estando pagando ali o financiamento bonitinho, daquele vendedor de repente agir de má fé e ter ali uma penhora sobre os créditos, sobre aquilo que já foi pago. E isto é uma coisa muito séria também. E isto vale para aqueles que vendem o imóvel que já se encontra quitado e não transfere imediatamente. Pode haver que essa pessoa, o vendedor, tenha algum problema com respeito a uma execução, um desarranjo ali na sua vida econômica, profissional, e ele venha sofrer execuções trabalhistas, por exemplo, fiscais, e quem comprou não registrou pode vir a perder o imóvel. Isto são algumas das consequências do chamado contrato de gaveta, que em alguns casos a jurisprudência vem reconhecendo quando a pessoa, por exemplo, paga o financiamento, a totalidade das parcelas em nome de outrem. Em alguns casos, já vi a justiça determinando que se registre o imóvel no nome desse que adquiriu, com a apresentação ali de um contrato de compra e venda, tudo direitinho. Muitas vezes a justiça reconhece esse direito. Por hora é isso, muito obrigado pela atenção, se inscreva aí no meu canal e dá um joinha que vai nos ajudar muito.